Vamos fazer mais um exemplo de croquis quando você precisar ter diagonais, tá? Por exemplo, uma casa que tenha uma cobertura inclinada, tá? Uma casinha que tenha, por exemplo, uma elevação frontal assim, tá? Como que a gente vai pensar essa planificação? Bom, essa aqui vai ser a elevação tanto do frontal quanto do fundo. A lateral, vamos colocar que também seja mais ou menos assim. Ok. Então, essa aqui é uma lateral. Qual que é a diferença de lá, gente? Aqui nesse começo, basicamente nada, tá? Só sempre lembrar que tem que ir se alternando. Lateral, frente, lateral, fundo, tá? Qual que vai ser o pulo do gato aqui para você fazer? O tamanho, tá? Das peças de tampa, né? Do telhado aqui, disso aqui, tá? O tampo do fundo, a base, normal, né? Posso colocar ela, por exemplo, aqui, ó, que vai ser vinculada com essa lateral. Ela vai ter a mesma medida aqui, né? Da lateral. E essa medida aqui com 3 pauzinhos é essa medida aqui. Muito bom, até aí é fácil. E essas duas facezinhas aqui, ó, né? Que vão ter o telhado. Como que eu vou saber a medida delas, tá? A medida, gente, é muito simples. Você vai, parece complicado, mas como você tem o desenho pronto, né? Fez esse desenho pronto em escala, é só você medir na diagonal aqui, ó. Por exemplo, se aqui me deu meio centímetro, né? Eu sei que cada uma dessas pecinhas, né, de telhado vai ter meio centímetro. Então, por exemplo, aqui vai ter uma, né? Essa aqui, ó, essa medida é igual a essa. E essa medida é igual a essa. Posso fazer, por exemplo, as duas pecinhas, uma aqui e uma vinda de cada lateral, encontrando no meio, ou que eu acho melhor, uma depois da outra, ó, duas iguais, tá? Então, essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa aqui, tá? Por quê? Porque aí o encontro não vai ficar aqui em cima, onde é um lugar muito visível, vai ficar aqui do lado, tá? Ou seja, aqui em cima vai ser uma dobra e não uma cola, tá? Posicionou isso aqui, vai montar, né, a organização igual, né, como se fosse numa lógica que não tem diagonais. Então, fiz assim, né, vim aqui, isso ficou um pouquinho diferente. Fazendo um croquis, tá, gente? Só para você pensar, você faz isso antes de começar, tá? Para você pensar como que vai organizar isso aqui, tá? Para formas mais complexas do que um cubo, tá? É importante você pensar a partir de um paralelepípedo, ou principalmente nesse caso aqui, em que a gente tem diagonais, você precisa montar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu já vou montar aqui os dois telhados, né? Uma colada na outra, tá? E aí aí você pode pensar, você pode até marcar aqui, né, no seu croquis, por exemplo, T, que é o telhado, né? Como no outro exemplo, você pode colocar as medidas aqui ao redor, você pode pôr aqui, ó, sei lá, FR de frente, FU de fundo, lateral, base, tá? Faz esse desenho antes de você planificar, tá? Ah, importante uma coisa para você completar esses seus croquis. Pensar onde vão ter as abas, tá? A gente não põe abas em todas as ligações. Então, vamos pensando, por exemplo, ó, aqui no fim eu vou precisar de uma aba. Você pode até marcar com um símbolo ou desenhar a abinha mesmo. Essa abinha vai ser necessária, né? Ela vai grudar aqui. Então, já foi essa aba, tá? Eu posso colocar abinhas aqui, ó, por exemplo, né? Para ela grudar com aqui? Pode. Posso pôr essa abinha aqui para ela grudar com aqui? Pode, legal. Do outro lado também, né? Uma abinha para grudar com aqui, uma abinha para grudar com aqui. Legal. E para fechar, né, esses 4 elementos, vou colocar, por exemplo, uma abinha aqui, né, para ela grudar com aqui. Legal. Ah, e a base? A base posso colocar também, né?
uma abinha, por exemplo, aqui, ó, para ela juntar com aqui. E aí vai fazendo essa lógica, tá? Você vê que todas as arestas que não estão aqui, ó, desenhadas assim, grudadas, elas vão ter que grudar de algum jeito com as outras. Então, ó, aqui, ó, essa aqui tá sobrando, né? Não foi ligada nenhuma. Onde que ela vai se ligar? Com aqui. Então, ou aqui você vai ter que ter uma aba, você escolhe, tá? Então, aqui, por exemplo, coloquei uma aba que vai se ligar com essa aresta. Então, vai fazendo esse mapeamento, tá? Ó, nesse caso só faltou esse último lado aqui para se ligar com esse de cá. Então, por exemplo, vou colocar outra aba aqui para ela se ligar ao lado daqui, tá? Fiz esse mapeamento. Cuidado para não se confundir. Às vezes você faz isso, mas você até apaga ou depois passa uma caneta aqui por cima, né? Só para visualizar melhor, cadê as abas, onde tem aba, onde não tem aba, tudo mais. Tá? Mas é bem importante fazer esse planejamento antes de começar a marcar com régua e tudo mais.